porque vai ser um grande problema. Por que vai ser um grande problema? Porque esses grupos vão se unir contra a França. Mas depois de todos os levantes revolucionários, a gente vai ver que eles vão, os jacobinos, vão iniciar o período aí, vão governar a França e vai dar-se início, a partir de agora, a República Jacobina, que vai ficar conhecido como a República do Terror, que é quando os sans-culottes e os jacobinos vão invadir a convenção e vão prender os líderes girondinos. Então, durante a República Jacobina, vai ser uma fase de muita perseguição política. Eles vão criar o Tribunal Revolucionário, que vai julgar os opositores da Revolução, condenar esses opositores da Revolução à morte nesse aparelho aqui, que é a guilhotina. Para quem não sabe como é que funcionava, ele colocava a cabeça da pessoa aqui, o pescoço, né? E depois eles passavam essa lâmina cortando a cabeça. Ou seja, além de levar à morte, era uma morte muito dolorosa, uma morte chocante. E, inclusive, causou temor. Ficou conhecido esse período que os jacobinos governaram como o período do medo, mesmo do terror. Houve a criação do ensino público e gratuito a partir de agora. Houve também a abolição da escravidão nas colônias, houve também o tabelamento dos preços dos alimentos, a instituição do sufrágio universal masculino, que é o direito ao voto para todos os homens. Os jacobinos, por conta dessas atitudes muito violentas de perseguição, eles vão perder muita popularidade por causa dessas, principalmente dessas execuções aí. O que levou à volta dos girondinos ao poder. Inclusive, um dos principais líderes jacobinos, que era o Robespierre, ele era assim, um cara que perseguia a todos, inclusive aquelas pessoas que antes eram amigos dele, próximos a ele, mas que ele começava a achar que essas pessoas não estavam mais do seu lado por algum motivo e também mandava os próprios amigos para a guilhotina. Então, isso fez com que eles perdessem muito a popularidade e acabou que o outro grupo político, os girondinos, chegaram ao poder. Por quê? Por causa de tudo isso. Então, houve o que nós chamamos de reação termidoriana, com a execução desse, que é o maior dos líderes jacobinos, o Robespierre. Ele acabou provando, como a gente diz, o próprio veneno dele, já que ele mandou tantas pessoas para a guilhotina, ele também foi guilhotinado. E houve a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Houve também o restabelecimento da liberdade de presos, a promulgação de uma nova Constituição, que estabelecia, por exemplo, que o poder executivo seria exercido por um diretório, além também deles acabarem com o voto, com o sufrágio universal masculino e voltarem para o voto por renda, o voto conhecido como voto censitário. Então, começa a fase aí, a terceira fase da Revolução Francesa, que é a fase do diretório, que vai de 1795 a 1799, que foi o quê? Após essa queda do Robespierre, os girondinos, a burguesia voltou ao poder, disposta principalmente a retomar suas conquistas e consolidá-las. Em agosto, eles criam um diretório, no qual 5 membros, que eram chamados diretores, por isso o nome diretórios, exerciam poder executivo. Mas essa fase acabou se encerrando em 1799. Com a crise econômica agravando-se cada dia, a corrupção aumentando, a questão da falta de alimentos, que era muito constante. Com o passar do tempo, o governo dos girondinos, o diretório, foi ficando cada vez mais enfraquecido e insustentável. Então, a França, ela estava, a gente pode dizer, imersa no caos mesmo. Não tinha mais, não tinha credibilidade,
não tinha apoio popular, as pessoas passavam fome. Então, por causa de tudo isso, e sob a ameaça tanto de ataques dentro da própria França, como ataques vindos de fora, ataques externos, a burguesia ela articula sair do poder, a alta burguesia, porque ela estava temendo que o caos chegasse assim, ao nível máximo, que estava acontecendo, inclusive com a invasão externa e talvez a tomada da França por outros países. Então, eles resolveram deixar o poder, mas para isso eles precisariam deixar o poder não para qualquer um, não, por exemplo, para os jacobinos, que eles também não queriam entregar. Mas eles estavam pretendendo entregar o poder para alguém que fosse influente e poderoso, e que conseguisse governar a França, sanar os problemas existentes na França. E adivinha quem foi o escolhido? Alguém que você talvez já tenha ouvido falar em filmes, minisséries, histórias e quadrinhos, que foi o jovem general do exército, o Napoleão Bonaparte, que a partir do ano de 1799, ele começa a governar a França, começa a ter uma responsabilidade muito grande, visto que a França era uma nação gigante que tinha acabado de passar por um processo revolucionário muito forte. Então, no diretório, teve a maioria girondina, mas ele sofreu muito com a oposição, tanto dos jacobinos como dos monarquistas. Ele enfrenta várias tentativas de golpe dos dois grupos, como várias conspirações, as conspirações dos iguais, cujo líder jacobino foi preso, guilhotinado pelos girondinos, e eles acabam destacando aí esse jovem militar gênio, Napoleão Bonaparte. E para consolidar sua república burguesa, eles apoiam o golpe 18 do Brumário, que é o golpe que o Napoleão Bonaparte, eu não sei os nomes, né? O Napoleão Bonaparte, ele derruba a terceira fase da Revolução Francesa, o diretório, derruba os 5 diretores do poder, institui o consulado. Depois ele vai se proclamar imperador da França. Vai ser um período em que a França vai tentar dominar o mundo inteiro. Napoleão Bonaparte era jovem, no auge aí dos seus 30 e poucos anos, ele tinha a ambição de ser um grande governante, de levar a França a um patamar que ultrapassasse a maior potência, a então maior potência econômica mundial, que era a Inglaterra, a maior potência naquela época. Então, Napoleão Bonaparte vai governar, vai resolver alguns problemas da França e vai se transformar no imperador francês, certo? Aí a gente vem com a questão. A Revolução Francesa, ela trouxe muitas mudanças para o mundo inteiro. A questão do fim do antigo regime acaba com a Revolução Francesa. Foi instaurado um governo com ideias iluministas, com ideias de liberdade, igualdade. Embora a gente tenha visto que foi um movimento articulado pela burguesia, mas foi um movimento que ganhou muita força, que ganhou depois vários adeptos pelo mundo inteiro, certo? Então, um beijo e até nossa próxima aula com mais assuntos maravilhosos, porque história é a melhor disciplina para a gente entender nossa sociedade. Então, até nossa próxima aula.